Welcome to your new home. Bom, Futurama acabou voltando. Sim, depois da última vez que Futurama foi cancelado, eles fizeram aquele final deles lá ficando velhos, o Fry e a Leela. Eles acabaram voltando, dessa vez com 2 novas temporadas. E provavelmente vai ter outras 2 novas temporadas. Na verdade, foi confirmado mais 2 outras temporadas. E bom, o que eu acho desses episódios novos da 11ª e da 12ª temporada? Bom, eu vou dizer aqui, eu acho que eles são bem ruinzinhos. Não todos eles, existem exceções, mas uma grande parte dos episódios é bem medíocre. Pra começar, que os episódios eles são mais estendidos. Antes eles tinham 20 minutos e agora eles têm 24 minutos. Esses 24 minutos acabam, eu acho que mais prejudicando a maioria dos episódios, já que eles não têm conteúdo suficiente pra preencher esses 24 minutos, e talvez esses episódios seriam melhores se a gente cortasse uns pedaços deles. E, no geral, eu acho que esses 24 minutos acabaram prejudicando mais do que ajudando. Ao contrário de anteriormente, que eles faziam muito com pouco tempo, aqui parece que eles estão meio que forçando pra dar aqueles 24 minutos, sabe? Outro problema que eu acho é a famosa flanderização. Se você não sabe o que é flanderização, é quando um atributo de um personagem acaba virando o único atributo daquele personagem. E vamos lá, eu acho que todos os personagens estão meio que fora do seu personagem. A Leela basicamente virou um Fry 2.0, ela é tão idiota quanto o Fry. O que eu acho que não faz muito sentido, já que a Leela não era pra ser idiota igual o Fry. O Fry é idiota igual o Fry. Mas aqui tá totalmente diferente, a Leela é simplesmente uma imbecil. E eu não gostei dessa nova personalidade dela, parece que tipo assim, tomaram a personalidade dela, que antes era muito boa anteriormente, nas temporadas mais anteriores, e tomaram essa personalidade inteira dela, que era super interessante, e transformaram ela simplesmente num Fry 2.0. E vamos falar sobre o Fry. Na 11ª temporada, o Fry está meio sumido. Não tem muitos episódios a respeito do Fry. E eu acho que isso é meio paia, já que o Fry é basicamente o protagonista. Bom, o Fry não mudou muito, mas eu acho que o Fry tá meio estranho. Eu não sei explicar o porquê que eu acho que o Fry tá um pouco estranho, mas eu não sei explicar exatamente o porquê, mas ele tá um pouco estranho. Tipo, ele só tá um pouco estranho, ok? O Bender, ele basicamente virou uma máquina de bordões. Ele fala os bordões dele e é isso aí. Existem alguns poucos episódios que eu acho que acabam deixando ele um pouco mais profundo, mas no geral o Bender simplesmente ele vai falar bordões. E é isso, o personagem inteiro dele é falar bordões. Eu não tô dizendo que essas 2 novas temporadas são de tudo mal. Existem episódios bons aqui e eu vou tocar neles. Eu vou fazer meio que uma leve review de todos os episódios. Mas, cara, o final da outra temporada, da última temporada, foi tão bom, cara. Foi um final tão conclusivo. E pra eles trazerem de volta só pra terem episódios medíocres, medianos, que são piores do que da era da Comedy Central, eu acho meio paia, tá ligado? Mas então, vamos fazer a review aí de todos os episódios e falar o que eu acho deles. O primeiro episódio de quando Futurama voltou, vamos lá. Esse episódio é basicamente sobre o Fry tentando assistir todas as séries que já existiram, porque ele se acha sem propósito e acha que a vida dele não valeu por muito nada. Cara, o Fry literalmente salvou o universo. Se tem uma pessoa que não pode dizer que a vida dele não teve muito propósito, é a porra do Fry. Fry, você é literalmente responsável por salvar o universo. Se você não tem propósito na vida, imagina quem tá assistindo. Bom, esse episódio ele é ok, tá ligado? Ele não é tão chato, ele não é, sei lá, loucamente... Foi aí que eu percebi que a Leela tá meio idiota, que a Leela tá simplesmente uma imbecil nesses novos episódios. O Bender também tá meio fora do personagem. Eles fazem piadas sobre como eles
foram cancelados 3 vezes, o que, sinceramente, é uma coisa que só Futurama pode fazer. Só Futurama foi cancelado 3 vezes e trazido de volta 3 vezes. Mas sei lá, eu acho esse episódio meio... ele é meio ok, tá ligado? O que é a maioria dos episódios dessa nova temporada. Eu dou pra esse episódio um 5.5 de 10. O próximo episódio é meio que... Bom, Futurama é incrível em fazer você chorar. Simplesmente tem episódios que fazem você cair no chão chorando, falando tipo, meu Deus, o irmão do Fry, meu Deus, o cachorro do Fry, os pais da Lila, oh meu Deus, o Bender bebê, oh meu Deus. E todos esses episódios eles são muito bons, porque eles conseguem meio que tirar a emoção genuína de você. Esse episódio ele meio que tenta fazer isso com o nascimento dos filhos da Amy e do Keith, o que foi algo que foi estabelecido nas temporadas bem anteriores, o que eu acho que foi muito interessante eles trazerem de volta. Os filhos da Amy e do Keith são esses 3 molequinhos aí, e no final eles falam, se você realmente ama os seus filhos, e a Amy fala, sim, e eles choram e, meu Deus. Mas o problema é que isso não foi propriamente, sei lá, não foi... Foi meio forçado, sabe? Tipo, eles estão falando, chore agora. Mas eles não fazem uma história que faz você genuinamente querer chorar. A Amy sempre ama os filhos dela. E isso é algo que nunca foi questionado. Tipo assim, nunca foi algo que foi, sei lá, diferenciado. Nunca foi algo que a gente duvidou. Então, para o episódio, se a gente acabar falando, você ama seus filhos, então é isso que importa. Sei lá, eu acho muito forçado. E sempre os personagens começarem a chorar todos. De novo, forçado. Eu acho que esse episódio, no geral, é um episódio que ele tenta forçar uma emoção de você, mas ele não faz o trabalho de realmente fazer uma história boa pra fazer você ter aquela emoção. Então eu acho que esse episódio é, no geral, um 4 de 10. Indo agora pro terceiro episódio. Eu acho esse episódio insanamente esquecível. Esse episódio é simplesmente tão esquecível que eu nem lembro direito o que aconteceu nele. Bom, basicamente, a equipe inteira do Planeta Express foram para um planeta de cripto. Sim, é sobre cripto. Além de ser um assunto bem batidozinho, esse episódio ele tem uma estrutura diferente. A estrutura desse episódio é que, ao invés de ser uma história longa, são várias mini histórias que se conectam. Eu acho que é uma ideia interessante, na real, mas as histórias não são tão interessantes. Talvez a história do Bender seja um pouco melhor, já que ele tá com um burrinho lá e de vez em quando tem uns momentos até legaisinhos. Mas sei lá, no geral eu acho que esse episódio é bem esquecível. No final a gente tem uma cena de CGI que foi meio mal feita, me desculpa aí pros animadores, mas provavelmente é porque eles não tiveram tempo suficiente. Talvez tenha sido meio rushado, mas assim, episódio meio esquecível, mas eu acho que já é melhor do que o anterior. Um 5 de 10. Não é tão ruim. De novo, um episódio bem esquecível. Basicamente, o Nibbler acaba pegando aqueles mesmos parasitas que o Fry tinha pegado anteriormente, que foi um dos melhores episódios de Futurama. Só que aqui, em vez de deixar ele inteligente, deixam ele burro. E basicamente, eles fazem uma paródia de Duna dentro da caixa de areia do Nibbler. Cara, eu acho que esse episódio ele poderia ser legal, mas eu acho que ele é meio lentinho. Eu acho que, no geral, cara, ele foi um pouco melhor do que os anteriores, mas não muito, sabe? Eu acho que ele tem alguns visuais diferentes, como, por exemplo, quando eles começam a, tipo, cheirar aquele gás e começa a vir todas as o círculo da vida. E eu acho que isso foi uma parte mais interessante, e o Fry tá sendo meio que uma mosca no final.
Eu acho que isso foi mais interessante, pelo menos. Foi um pouco melhor do que os outros, mas mesmo assim ainda foi bem esquecível. Um 5.5 de 10, sinceramente. O quinto episódio. E o que eu posso dizer sobre esse episódio é, ele é genuinamente bom. Tipo, eu não esperava isso, depois de tanto episódio medíocre. Uns episódios que eu diria que meio que valeu a pena trazer Futurama de volta. Tipo, ele é um episódio bom. Ele não é um episódio, tipo, insanamente incrível, mas ele é bom. Ele é meio que uma crítica à Amazon. O final dele tem um twist bem Futurama. Tipo, é algo que você esperaria que acontecesse em Futurama, o que eu acho que é inesperado, mas só que, tipo assim, faz sentido, tá ligado? É uma crítica muito bem feita. O episódio, ele tem umas piadas até legaisinhas. Sinceramente, adorei esse episódio. Eu diria que ele é um 7 de 10. E de novo, mais um episódio bom, quem diria? Esse episódio é um episódio que é um especial de Natal. E esse episódio, ele basicamente, acho que ele é muito bom. O Bender e o Zoidberg acabam meio que ficando tristes porque eles não têm ninguém pra andar, pra tipo, passar o Natal. E eles acabam viajando no tempo. A gente tem 2 twists aí no episódio, um no meio e outro no final, que eu acho que eles foram bem Futurama, foram muito bem estabelecidos. E qualquer coisa que você achava que era furo de roteiro antes, na verdade, era algo que tava, sabe, se construindo pro plot twist. E bom, ótimo episódio, cara, adorei. Sinceramente, um 7.5 de 10. A gente tá indo bem, se a gente continuar assim, a gente pode acabar, sei lá, tendo uma boa temporada. É só o resto da temporada ser boa, por favor. Mas eu sei que não é assim, eu já assisti tudo, então vamos pro próximo. Um episódio sobre aquela coisa que aconteceu em 2020. Eu não vou falar porque o YouTube pode simplesmente matar totalmente as visualizações desse vídeo. Bom, cara, eu não tenho nem o que falar desse episódio. É simplesmente as piadas mais repetitivas, as piadas mais, como é que fala, mais previsíveis. Sinceramente, não teve nada de interessante nesse episódio. Que episódio horroroso. É tipo um 3 de 10. Porque, sei lá, às vezes teve alguma coisa interessante aí no episódio que eu não percebi. Ok, teve aquele esqueleto robô que eu acho minimamente interessante. Talvez aí um 3 de 10 pra esse episódio. Sinceramente, que episódio horroroso. Não assista. Esse episódio não é muito bom. Pelo título, eu achei que esse episódio ia ser totalmente horroroso, mas ele acabou sendo um dos melhores episódios dessa temporada. Bom, esse episódio, na real, ele não é ruim, ele é, tipo, até legalzinho. O título desse episódio é meio que um clickbait. O Zap não é cancelado. Na verdade, ele é, tipo, temporariamente demitido, que eu acho que faz muito mais sentido. E a Leela, o Bender e o Fry acabam meio que tomando o posto do Zap. Esse episódio, eu acho que, de novo, ele tem um problema de ser mais lentinho, dos 24 minutos. E sei lá, eu acho que ele é um episódio até legalzinho. Ele tem alguns momentos interessantes e ele tem coisas que são interessantes. Tem meio que umas críticas. E eu acho que, sei lá, no geral, é um episódio legal. Não é um episódio super interessante, não é um episódio que vai mudar a sua vida ou nada. Mas, sinceramente, é até legal. Eu diria que é um 6 de 10. I don't have to tell you things are bad. Everybody knows things are bad. E quando a gente achava que as coisas estavam melhorando, elas despencam. Esse episódio é literalmente não só um dos piores episódios de Futurama, é um dos piores episódios que eu já vi na minha vida. De qualquer coisa. Sério, que episódio horroroso. Esse episódio é uma antologia, e eles fazem essas antologias onde são 3 mini-histórias conectadas e essas coisas. Cara, que coisa horrorosa. Sério, não existe episódio tão horroroso em Futurama, sei lá... Esse episódio é inacreditável. Basicamente, eles têm uma história sobre a Leela estar traindo o Fry com um príncipe lá,
acaba que tudo isso não é canon, nada disso realmente importa, mas tipo, cara, vocês estão destruindo o personagem da Lila nessa temporada. Sério, isso que é, eles estão destruindo a Lila como personagem. E bom, as 3 histórias são as coisas mais, sei lá, sem sal e desinteressantes que eu já vi na minha vida. E meu Deus, da primeira vez que eu vi esse episódio, eu não consegui nem terminar ele. Eu tive que reassistir ele pra, tipo, ver se eu tinha a paciência de terminar. É simplesmente o bagulho mais chato, mais sem sal e ao mesmo tempo mais, sei lá, que mais dá raiva, que mais, sei lá, é um episódio horroroso, cara. É simplesmente, eu nunca vi um episódio tão horroroso. É horroroso. Eu disse isso sobre o episódio de 2020, dos eventos de 2020, mas, cara, esse ainda consegui superar. Sério, que episódio ruim. Um 0 de 10. Sinceramente, 0 de 10. E por fim, o final de temporada de Futurama. E, cara, que episódio incrível. Sinceramente, o pior episódio da temporada e logo em seguida o melhor episódio disparado. Quando eu digo que esse é o melhor episódio disparado, ele é o melhor episódio disparado. É simplesmente um episódio sobre simulação, sobre como talvez vivemos em uma simulação. E ele toma meio que uma forma de todos os personagens discutindo sobre simulação e a gente vendo uma simulação. O Bender eventualmente acaba tendo uma crise existencial e ele acaba indo pra dentro da simulação, onde o Fry fala pra ele que o que importa não é se eles estão dentro de uma simulação ou não, e sim as pessoas do que ele realmente se importa. Na verdade, a crise existencial não tem muito a ver com isso, tem mais a ver com o Bender se achar que ele não é real, porque ele na verdade é uma inteligência artificial. E bom, eu acho que no geral esse episódio é incrível. Ele é um episódio que mostra que a equipe de Futurama é simplesmente consegue fazer ótimos episódios se, sei lá, eles às vezes tiverem tempo. Eu não vou criticar muito os roteiristas, até porque é um trabalho muito difícil. Sinceramente, depois de 11 temporadas é meio difícil você vir com ideias novas. Mas eu acho que esse episódio simplesmente é sensacional. Eu diria que é um 8.5 de 10. De longe, o melhor episódio da temporada. Indo de novo pra próxima temporada. O primeiro episódio é sinceramente muito chato. Esse episódio é um porre, esse episódio é algo que dá pra dormir e é basicamente sobre NFTs. O plot principal é sobre o Bender visitando sua família no México e eu acho que ele consegue ser mais chato do que o subplot sobre NFTs. Sinceramente, cara, esse episódio é um porre de assistir. Ele é muito chato, ele não tem nada de interessante, ele vai por muito tempo, ele tem 25 minutos. Sério, que episódio chato. Em geral, um 4 de 10. Não tá muito longe, tá ligado? Segundo episódio. Esse é sobre Squid Game, mas na verdade não é muito Squid Game, é mais um clickbait. O episódio é o segundo episódio da 12ª temporada e eu diria que ele tem o mesmo problema do episódio da 11ª temporada, que no caso é de tentar forçar uma emoção que não está lá. Eles querem meio que tentar fazer você chorar e tal, sobre o Fry chorando lá, sobre eu não sou um traidor, eu não fiz essas coisas no meu passado. Mas só que, de novo, não é um conflito grande o suficiente, não é um conflito bem feito o suficiente pra fazer você chorar no final. A gente é meio que... ok, ele é um pouquinho... eu diria que é um pouco melhor do que anteriormente. Mas sei lá, não é muito bem construído, sabe? Querem fazer meio que você chorar no final, mas eles não fazem o esforço de ter um episódio muito interessante pra você chorar no final. Mas pelo menos eu acho que ter os personagens morrendo é até interessante. A gente ter meio que um pouco de flashback é interessante até. Sinceramente é um 5.5 de 10. É melhor do que o segundo episódio da 11ª. Então a gente chegou no episódio que eu acho que é até bom. O episódio, ele é basicamente o Fry é substituído por um outro cara. E é meio que isso.
A premissa acaba indo nos lugares bem interessantes até, e eu acho que o único problema desse episódio é, de novo, ele é meio lentinho. Eu acho que se cortasse uns 2, 3 minutos desse episódio, ou então meio que desse um final melhor, eu acho que o final foi meio rushado, eu acho que seria um bom episódio. Esse episódio eu diria que ainda é um dos melhorzinhos de todos esses que acabou acontecendo. Esse episódio, ele é bom, ele é legalzinho, e eu diria que ele é tipo um 6,5 de 10. Basicamente, o Bender se torna um matador e ele vai... Cara, esse episódio é simplesmente... Ele é chato, ele é ok, ele é basicamente a personificação de tudo que eu já falei aqui dos episódios da 11ª e 12ª até agora, da maioria dos episódios. Sinceramente, ele é tipo 5 de 10, ele não tem nada que é muito estranho, nada que é muito diferente, nada de interessante, tipo, ele é ok, ele é isso aí. Vamos pro próximo. Esse próximo, eu acho que ele tem uma ideia interessante, mas acaba não executando ele muito bem. Por exemplo, ele é um episódio sobre chatbots. Basicamente, essas coisas de Character AI e você falar com personagens fictícios. E basicamente, a Lila tem um amiguinho aí virtual. A Lila e seus amigos virtuais. No subplot, a gente tem os outros personagens fazendo um clube do livro. E a Lila acaba indo nesse, fazendo novos amigos. E não sei o que. E meio que, ok, eu não ligo muito pra esse episódio, por mais que tem algumas ideias interessantes, tipo a ideia de que uma experiência ruim pode trazer as pessoas juntas, podem criar amizades por meio dessas... O que eu acho que é uma ótima mensagem, foi muito bem feita aqui. Mas eu acho que assim, de novo, eu acho que é um episódio meio nada a ver. Sinceramente, eu não sei o que dizer sobre esse episódio, é simplesmente um 5 de 10, de novo. Bom, temos aqui um episódio bom. Oh meu Deus, que estranho. Bom, esse episódio é até legalzinho, porque a ideia dele é que basicamente a gente tá jogando todos os nossos lixos, nossas tralhas pra gente lidar no futuro, e esse futuro tá chegando, eventualmente. Basicamente, o professor acaba fazendo uma linha de roupas que acaba expirando em um dia. E basicamente, para se livrar de tudo isso, para não causar nenhum efeito na camada de ozônio, oh meu Deus, eles acabam jogando as roupas em um lugar temporal, em um vórtex temporal, que mandam elas pro futuro. Só que quando a gente chega no final do episódio, a gente descobre que esse futuro, na verdade, é o futuro que a gente já está chegando. Esse futuro é um futuro bem próximo, e no final a gente tem meio que as roupas caindo, assim. E cara, que final bem feitinho. Muito bom. Cara, eu adorei que é uma crítica à fast fashion, de como a gente tá basicamente descartando roupas e elas vão acabar vindo pro futuro, e todo esse lixo que a gente tá produzindo vai acabar pegando a gente no futuro, toda essa destruição. E eventualmente esse futuro tá chegando, e esse futuro tá muito perto. Bom, gostei muito desse episódio, por mais que ele não seja tão engraçado, ele não tenha um humor tão bom, ainda assim eu acho que a mensagem dele é muito boa. E eu diria que um 7 de 10. Bem feitinho até. Eu vou falar, no geral, desses próximos 2 episódios. Eu vou meio que englobar eles num só, porque sinceramente eu acho que eles estão no mesmo nível de qualidade. Eles são ok, eles são, sinceramente, mais ou menos mais do que eu falei aqui desses episódios dessa nova temporada. Eles são, tipo, esquecíveis, eles são não muito bons. Tipo, eles são um pouquinho melhores do que os episódios da 11ª, mas mesmo assim eles acabaram sendo, sei lá, bem esquecíveis. O conflito não foi muito bem um conflito, e eles são, sinceramente, só esquecíveis no geral. 5 de 10, assim como a maioria dos episódios aqui.
episódio é sobre mais uma antologia. E é um pouco melhor do que a anterior, mas um pouco melhor do que a antologia anterior é sinceramente o mínimo do mínimo. Vamos ser sinceros. É um episódio bem chatinho, ainda mais do que, sei lá, a maior parte desses episódios. O formato é sobre esses livros infantis. E no final a gente tem meio que uma explicação científica sobre o evento que causou tudo e não sei o que lá. Cara, sinceramente, foda-se. É sinceramente uns 5 minutos de nada e do nada chega um cara no final e explica um conceito científico e é isso aí. O momento do meio teve uma ideia interessante do corpo estar meio que dividido entre 2 continentes, mas... Cara, não teve nada de... Tipo, eu não consigo te descrever. Eu comecei a Eu vou falar aqui. Quando eu tava assistindo esse episódio, quando eu cheguei, tipo assim, no último minuto, eu comecei meio que a tentar fazer meio que um recap do episódio na minha cabeça. E, tipo assim, ver tudo o que aconteceu. E, tipo, lembrar de tudo que aconteceu. Eu não conseguia lembrar do que aconteceu. Sinceramente, um episódio extremamente esquecível. Um episódio ruim. Um episódio mal feito. Na verdade, eu não diria mal feito, até porque a animação, ela consegue mudar os estilos aí. E eu achei até que bem legalzinho. Eu tô dando um 3 sendo generoso, porque eu dei um 0 pra antologia passada, e não é tão ruim quanto a antologia passada. E também porque... um 3, porque eles tiveram esse esforço aí de mudar a animação. E eu acho que eu tenho que reconhecer esse esforço por parte dos animadores. E aqui vamos nós ao último episódio. E bom, o que eu diria sobre esse último episódio é... Ele era pra ser meio que um final, mas a gente sabe que vai ter mais 2 temporadas. Então a gente tira um peso imenso desse episódio das costas. E o que eu diria sobre ele? Cara, um episódio muito bom. De longe, um dos melhores dessa temporada. Como um final, eu diria que ele seria decepcionante. Mas como nós sabemos que esse episódio não vai ser o final de Futurama, esse episódio acaba sendo um episódio muito bom. Sinceramente, é uma premissa muito Futurama, é uma premissa muito boa. O final, ele é, tipo, bem legalzinho, é um plot twist muito legal. Futurama tem uns ótimos plot twists e esse aqui acaba executando ele muito bem. Muita gente não gostou desse episódio porque tinha essa expectativa dele ser meio que o final e ser, sinceramente, o último episódio de Futurama. E se você tira essa expectativa desse episódio, que ele não é o último episódio, até porque a gente tem mais 2 temporadas, é sinceramente um episódio muito bom. Sério, recomendo no geral assistir, eu diria que é um 7.5 de 10. De longe, um dos melhores episódios dessa temporada. E sinceramente, se fosse ter episódios assim, se episódios como esse fossem mais frequentes nessa temporada, nessas 2 novas, eu diria que seria bom eles terem trazido de volta, sabe? Eu acho que é isso, os episódios estão simplesmente medíocres. Eles acabaram meio que indo no piloto automático, eles não estão, sei lá, tentando coisas muito novas. A gente teve alguns episódios que foram bons, eu vou deixar eles aí na tela, mas no geral, cara, sinceramente, não acho que tinha necessidade de trazer Futurama de volta. Mas eu acho que no geral é isso. É isso aí, Futurama. Você voltou pela 3ª ou 4ª vez.